Todos, é uma alegria muito grande estar aqui no Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier. Nós estamos no bairro Vila Nova, em Joinville, Santa Catarina. Este estado e essa cidade maravilhosos que receberam a gente com tanto carinho. Meu nome é Joel, eu estarei dirigente das atividades desta noite e vamos começar informando as atividades. Estão aqui ao quadro as nossas atividades públicas. Nós temos alguns avisos de eventos que vão acontecer aqui na região, começando pela Feira do Livro Espírita, que já está acontecendo. Amanhã é o último dia, das 10 às 22 horas, no Shopping Cidade das Flores. Lá é uma oportunidade de adquirir livros espíritas com preços acessíveis e de prestigiar o movimento espírita local. No dia 21 de setembro, nós teremos o 8º Café Beneficente do Centro Espírita Paz do Senhor. Custará R$ 35,00 por pessoa, das 2h30 às 17h30. Mas não será na sede do CEPS, será na sede do Lions Club Cidade de Joinville, na Eusébio de Queiroz, número 1000. No dia 22 de setembro, nós teremos um evento regional também, Encontro da Família, promovido pela Sexta URI. Será no dia 22 de setembro, das 10 às 16 horas, no Galvão Luz Eventos, fica no Paranaguamirim, em Joinville. Quem quiser mais informações, os cartazes estão aqui, e para quem está assistindo pela internet, eles estão publicados também na nossa fanpage. Nós temos também um aviso da UEP, Atendimento Espírita em unidades prisionais e socioeducativas. Aqui são dois avisos. Quem quiser auxiliar no trabalho de voluntariado, tem os contatos aqui dos amigos do AUEAP, né? Atendimento Espírita em unidades prisionais e socioeducativas, são a Dúnia, lá do Centro Espírita Paz do Senhor, e o Sr. Joaquim. Os telefones estão aqui para contato. Se quiserem integrar a equipe que vai nos presídios visitar os apenados. E o segundo aviso desse mesmo informe aqui é doação de evangelhos, segundo o Espiritismo, em boas condições. Quem tiver lá um sobrando, quiser doar, são doados para os apenados que tenham vontade e eles pedem os evangelhos, segundo o Espiritismo, para ler. Nós também temos o Seminário de Estudos Espíritas, o 11º, tema principal, Amor e Evolução em Família, subtemas Conexão Mãe e Filha na Gravidez, os desafios da maternidade atípica e saúde dos cuidadores de pessoas com deficiências. Será no dia 26 de outubro, um sábado, das 15 às 18h40. Antes de passar a palavra para a nossa querida irmã colaboradora aqui da casa, Nathalie, com um tema muito legal, muito importante, que a gente precisa ter mais conhecimento. Vamos aprender muito nessa noite, estou com essa esperança. Minha filha é homossexual, um tema interessantíssimo. Vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização, desse livrinho, nosso amigo aqui, o Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desta vez, a lição número 135, renovação necessária. Não extinguais o Espírito. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Quando o apóstolo dos gentios escreveu essa exortação, não desejava dizer que o Espírito pode ser destruído, mas procurava renovar a atitude mental de quantos viviam sufocando as tendências superiores. Não raro, observamos criaturas que agem contra a própria consciência, a fim de não se categorizarem entre os espirituais. Entretanto, as entidades encarnadas permanecem dentro de laborioso aprendizado para se erguerem do mundo na qualidade de espíritos gloriosos. Esta é a maior finalidade da escola humana. Os homens, contudo, demoram-se largamente à distância da grande verdade. Habitualmente, preferem o convencionalismo a rigor e, somente a custo, abrem o entendimento das realidades da alma,
Os costumes, efetivamente, são elementos poderosos e determinantes da evolução. Todavia, apenas quando inspirados por princípios de ordem superior. É necessário, portanto, não asfixiarmos os germes da vida edificante que nascem todos os dias no coração, ao influxo do Pai misericordioso. Irmãos nossos existem que regressam da terra pela mesma porta da ignorância e da indiferença pela qual entraram. Eis porque, no balanço das atividades de cada dia, os discípulos deverão interrogar a si mesmos: que fiz hoje? Acentuei os traços da criatura inferior que fui até ontem? Ou desenvolvi as qualidades elevadas do espírito que desejo reter amanhã? Fica a pergunta do nosso querido Emmanuel. Não extinguais o espírito. Lição número 135. Então, para nossa união com o Criador, uma prece, né? Por uma atividade espírita, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por mais dessa oportunidade que nos concede. Pedir aos bons espíritos que estejam conosco, nos auxiliando, ampliando a nossa percepção, que consigamos receber com muito carinho a mensagem desta noite da nossa querida irmã Nathalie, e por sua vez ela seja inspirada e que consiga trazer para nós de forma clara e concisa o fruto dos estudos que ela preparou, com certeza, com muito amor e carinho. É isso que te pedimos hoje, Pai. Obrigado. Que assim seja. Nathalie, tem essa palavra, uma boa palestra. Boa noite. Boa noite. É sempre, né? É sempre muito bom estar aqui. É sempre bom poder dizer isso, né? Para aqueles que estão aqui, que tem, por algum motivo estão escutando, né? Esse aprendizado é meu, não é de vocês, é meu. Eu sou a pessoa mais beneficiada pelo tema, porque eu fui buscar, eu fui pensar, refletir sobre usar os melhores tópicos, melhor forma de falar, apesar que a gente pensa em falar uma coisa em casa, quando chega aqui é diferente, né? Mas quem se beneficia mais sou eu, né? E espero que de alguma forma vocês possam ser tocados, né? Esse tema, a minha filha é homossexual, aí vocês imaginam que é um tema assim que falar sobre a homossexualidade dentro do ambiente, vamos dizer assim, espiritual ou religioso, como assim vocês prefiram nomear, sempre traz um certo... As pessoas ainda não é muito comum falar e conversar sobre isso, como já deveria ser, né? Como tantos outros temas que nós temos no nosso dia a dia em relação ao preconceito, ao fanatismo, são temas polêmicos, porém a homossexualidade, desde muito tempo, ele é um assunto muito delicado para se falar e se tocar nesse ambiente onde a gente sabe que algumas religiões não aceitam, né, com naturalidade. Fora da religião também, muitas pessoas veem, como a gente já ouviu, né, o absurdo de ser tratado como doença, né, e graças a Deus hoje já foi derrubado isso, né. E assim para mim, como mãe, né, que não é um tema aleatório, foi escolhido porque eu sou mãe de uma filha homossexual, e aí o tema, ele é um tema assim que ele vem direto no coração. Direto no coração por quê? Porque se fala que é filho, se é homossexual ou não interessa, né? Porque quando se fala de mãe, a mãe ama de todo jeito.
Tem algum ditado assim bem grotesco, mas que é verdade. Às vezes, falando aqui do trabalho nos apenados, pode ser o pior assassino. Muitas vezes a gente esquece que ele tem uma mãe. E essa mãe, ela não faz distinção de um filho para o outro. Se ela tiver mais de um, ela vai amar esse filho de qualquer maneira. Então, esse amor materno é independente. Mas vamos falar não sobre a homossexualidade, a homoafetividade, né? A identidade de gênero, que hoje é muito discutida, e todas as suas nuances, né? Seja o homossexualismo masculino, seja o lesbianismo, os transgêneros, os travestis, e aí as tantas denominações que a gente escuta falar hoje, mas que todas elas se resumem a uma só palavra e a um só sentimento, ao amor e o respeito que a gente tem que ter para com esse ser humano, para com esse espírito, né? A princípio. Então, a gente, dentro da doutrina, eu vou trazer, dentro da codificação, o que ele fala sobre isso. É uma pergunta, é a pergunta 202 do Livro dos Espíritos. E Kardec pergunta, quando é errante, esse pedaço aqui, ele fala sobre o sexo nos espíritos. O sexo, se é masculino ou feminino, o sexo entre os espíritos. E nesse caso, a 202, ele vai perguntar assim, quando é errante, que é quando a gente está no plano espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? E os espíritos vão responder para ele, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas, porque haja de passar. Então, se hoje eu estou Nathalie do sexo feminino, ou se estou Nathalie no sexo masculino, né? Ou Nathalie homossexual ou heterossexual, para mim pouco importa, porque as dificuldades que eu vou passar, as provas e as expiações é que são mais interessantes. Vai ser o que eu necessito. Hoje eu necessito estar nesse corpo feminino e necessito ser heterossexual para passar pelas dificuldades que eu tenho nessa encarnação. E aí ele continua falando que os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. Nós, enquanto espíritos, nós não temos sexo. Visto que eles cumprem e progredem em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, é preciso ficar bem claro para quem realmente quer seguir a doutrina e querer realmente se melhorar e evoluir com o espírito, que estamos aqui nessa busca. E para isso, como prova e como expiação, nós vamos ser homens, vamos ser mulheres, vamos ser pobres, vamos ser ricos, vamos ser brancos, vamos ser pretos. E isso faz parte desse passo que nós estamos dando. E aí, assim, como eu estava falando, né? Falar de filho, né? Vocês imaginam que eu gosto muito, assim, gostava muito sempre de dizer para os meus filhos,
que eu não nasci com essa idade, né? Eu já fui um bebê, fazendo gugu dadá, mamãe, chamando mamãe, bobó, né? Eu já fui uma galeguinha sarará, que na época que eu nasci, com os cabelinhos tudo cacheado, bem loirinho, e tinha um jogador chamado Birubiru, e o povo me chamava de Birubiru, que era galega, sararazinha, que nem um Birubiru. E hoje meu cabelo preto, não sei como, né? E aí, olha, eu nasci numa família, e aí vamos tentar fazer assim rapidamente, como é que a gente surge, né? Que a gente não surge, né? Mas vamos contar um pouquinho como Natália apareceu, né? Ó, minha mãe nasceu numa família de 7 irmãos, que foi criada pelos avós aqui em São Francisco. Foi para São Paulo, com uns 14 anos, morar com os pais, já adulta. E lá conheceu meu pai, que já saiu casado da Paraíba, e foram trabalhar na mesma empresa, né? Meu pai preto, minha mãe alemoa, se juntaram os dois, ele já tinha 2 filhos, mulherengo, um pai maravilhoso, mas mulherengo. E aí, ó, casou, conversou o juiz da galega, a galega se apaixonou pelo negão, me tiveram e fomos morar lá na Paraíba, né? Então, uma coisa que é ver um do norte e outro lado do sul, se juntaram no meio, né? E tiveram 2 filhas, eu e minha irmã. E nessa proposta, eles já vieram com a carga dele, né? Deus sabe, né? Porque pela misericórdia divina a gente não sabe o que a gente fez de bom ou de ruim, para que a gente está aqui, porque eu sou filha deles, o que eles fizeram para mim, o que é que eu fiz para eles, ninguém sabe. A gente vai meio que se descobrindo através dessa convivência, do amor, né? E aí nasceu Nathalie. E aí eu fico tentando imaginar essa minha programação reencarnatória, né? A minha mãe conta que uma vez ela teve um sonho, que ela sonhava que ela encontrava eu e meu pai num quarto, tipo medieval. E eu e meu pai, nós éramos amantes. E o que é que ela fazia? Ela botava fogo em mim e nele. Hoje, sinceramente, isso faz tantos anos, que eu realmente não sei se foi ela que me contou mesmo, ou isso foi eu que tive isso, que pra mim foi ela que me contou. Mas isso ficou muito forte em mim, sabe? Essa lembrança. Na época eu não entendia muito bem, né? Porque conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo, né? Conforme a idade, a gente vai tendo mais esclarecimento das coisas. E aí, veja que pode ser, pode não ser, mas também faz todo sentido, né? Porque as vidas da gente se entrelaçam dessa forma. Pelo amor, mas muitas vezes pela dor. Ou a maioria das vezes pela dor, né? Ainda, né? Então, fazia muito sentido, assim, de repente, eu ter sido amante do meu pai e minha mãe lá enraivecida foi e tocou fogo nos dois com raiva, né? Pô, a gente não sabe, né? E aí a gente fica, né? Daí vem aquela pessoa tal, né? E aí a gente fica imaginando. E aí disse, não, olha, Nathalie, né, na encarnação, olha, você vai ser aquela moça, entendeu? Vai ser a filha mais velha deles, tal. E você vai ter que fazer isso e aquilo, tal, porque você fez isso com ele, ela, ou elas vão tentar fazer alguma coisa para tentar diminuir todo o mal que eles fizeram para você. E a gente fica imaginando, né? Porque é dessa forma, né? E aí, quando chega eu aqui, né? Que a gente também é produto, porque a gente vem com uma intenção aqui, mas quando chega aqui esquece. E vem as más inclinações da gente.
vem todas aquelas informações de fora com as de casa e mais algumas coisas que a gente vai, fora o que a gente vê já do mundo espiritual de outras vidas, tem as coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí, eu sempre fui assim uma menina que conviveu muito com as pessoas mais velhas, né? Eu fico vendo assim, às vezes as crianças que são muito inteligentes, são muito sabichonas, me fico olhando assim, meu Deus, que eu era desse jeito. Porque essas crianças, elas chamam muita atenção, mas elas são chatas pra caramba também às vezes, né? Porque são muito curiosas e são muito metidas, né? E eu era desse jeito. Mas assim, também era uma pessoa que sempre tinha muitos planos, tal, blá, 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 blá. E o que foi que aconteceu? No começo da minha adolescência, eu já comecei a deixar as minhas más inclinações passadas tomar conta de mim. E aí veio os vícios, e um deles, o alcoolismo. Pronto, perdida, né? Perdida essa encarnação. E agora? O que é que vai fazer agora? Se acabar no álcool e tudo que ele acarreta. Porque se nos homens já é ruim, nas mulheres desarreda, né? Porque as mulheres ainda levam o peso da prostituição, dos desvarios do sexo, e não tem como fugir. Não adianta enganar ou se enganar por conta disso. Mas Deus, na sua divina misericórdia, meu pai veio a desencarnar, eu tinha 18 anos de idade. E já estava como uma trabalhadora afinca nas mesas de bares, né? Já contava vantagem das caixas de cerveja, né? Das noites mal dormidas, dançando forró virada em João Pessoa, no show dos forró, das bandas de forró. E aí chegando o dia de madrugada, no outro dia. E aí meu pai desencarnou, que para mim foi bem difícil, né? A primeira perda, assim, grande que eu tive foi ele. E um belo dia, depois de uma noitada, eu estava assim, ó, tomando um copo de café, me tremendo toda por conta do álcool. Um amigo de trabalho, assim, comum, me convidou para uma reunião dos alcoólicos anônimos. Quem, eu? Alcoólatra? Não vamos. Tá, eu vou. Fui. Eles dão pra gente 12 perguntas. Se dessas 12, pelo menos 4 combinarem com você tem problema com álcool. Passa das 12 perguntas que ele fez pra mim, só 4 delas não combinaram comigo, o resto deu certo. E aí, eu ingressei pela primeira vez num grupo de alcoólatras anônimos. E comecei a frequentar e tal. E a bênção divina foi justamente essa. Passado um pouco, eu conheci o pai, eu já conhecia desde criança o pai dos meus filhos, que eu tenho 2, casal. A gente começou a andar mais junto, tal, eu olhei de um jeito diferente para ele para mim e tal, e a gente começou a namorar rapidíssimo. Eu engravidei na sobriedade, que para mim é uma grande vitória. Porque se fosse eu ainda tomando cachaça, provavelmente talvez eu não soubesse nem quem era o pai. É que nem lá no Nordeste a gente diz, né? É um trocadilho infeliz, mas é verdade. Um pai de tiquinho, um tiquinho daqui, um tiquinho dali, ninguém sabe quem era o pai. E os meus filhos, graças a Deus, foram criados dentro da sobriedade. E aí eu engravidei, não foi uma gravidez planejada, mas foi muito desejada.
como foi desejada. Eu me lembro que eu sabia que estava grávida, mas fazia teste, não dava positivo, só dava negativo. E aí aquele enjoo já começando, eu já tinha quase 20 anos, não era tão novinha, né? Assim, eu era na adolescência mesmo. Mas minha mãe sempre foi muito austera, sabe? Como vocês conhecem, quem é daqui, o pessoal que é criado daqui, aquela coisa dos alemães ainda, tal, muito, sabe? Minha filha, você tá grávida? Eu digo, eu não sei, mãe, mas se eu tiver também, eu não vou sair de casa, não. Eu vou dormir no sofá, mas de casa eu não saio. E aí surge, né, aquela força, aquele amor que você nem sabe de onde vem, né? E aí entra nessa criancinha na minha vida. Engravidei assim, e nasce aquele bebezinho que nasceu prematuro. Aquela menininha. Feinha, meu Deus, tão feinha. Parecia um girinozinho. Um girinozinho. Meu Deus, como era pequenininha. Os olhinhos inchados. E a gente dizia, que coisa mais linda de mamãe. Né? E a gente vê assim como Deus ama tanto, né, a gente. Proporcionar essa experiência, né? E aí você hoje, né, na época não, mas hoje com o conhecimento espírita, né? Aí a gente vai pensar, né? Como aquele bebê, né, cresce, a gente vai crescer. Como é que foi a programação reencarnatória dela, né? E essa engrenagem perfeita que a gente sabe, né? Que tudo funciona numa perfeição. Como a gente se encontra na vida, em casa, a família, os pais, os irmãos, às vezes os primos. Essa família que a gente escolhe, né? Aqui, por exemplo, aqui nessa casa, a gente tem a família que a gente escolheu. Os trabalhadores dessa casa, os mais antigos que vão chegando, a gente vai acolhendo como pessoas que a gente quer na vida da gente. E aí fica pensando na programação reencarnatória dessa criança. Por que foi que essa criança aceitou nascer filha de 2 pais, tudo perturbado pelo álcool, porque o pai dela é falecido, mas também ela nasceu na sobriedade minha, né? Do pai não. Do pai continuou, não parou não, né? Todos dois assim, todo meio bagunçado, ou muito bagunçado. E aquele trem que sai do trilho, né? Aquele ônibus que erra o caminho, aquele motorista de ônibus que entra numa rua que está toda esburacada. Pronto, era a gente, tudo. Porque apesar da idade, e eu sempre também sei de tudo, né? Eu sei de tudo. Eu quero, né? Minha mãe dizia assim, Natalina, faça isso. Mamãe, é errando que se aprende. É errando que se aprende. Deixa eu viver, mas ia lá, quebrar. Então, assim, ela escolheu viver, nascer ali, naquele casal sem estrutura. Não tinha estrutura física, mental, psicológica, financeira. Mas ela quis nascer ali, junto daquela família. E ela foi criada ali, com todo carinho, com todo amor, com todo zelo, independente das dificuldades. E aí aqueles pais, que ela mal começou a andar, eles já se separaram. E passado um pouco, aquela mãe que estava nessa sobriedade já voltou para o alcoolismo de novo. E ela provavelmente sabia que ia passar por tudo isso. Eu estou falando do caso dessa família. Tem outras que são mais tranquilas, peace and love, relax, e tem outras que são mais conturbadas do que a minha. Porque cada um é que sabe quais são as mágoas, as marcas, os traumas que tem. Não é verdade? Então ela escolheu vir, porque a gente escolhe. A gente dá oportunidade para aqueles
terem a nossa companhia, terem o nosso amor. E nada mais é do que um ato de amor. Foi por amor que eu nasci na minha família, com os meus pais, junto à minha irmã. Foi por amor que a minha filha escolheu nascer ser minha filha. Mas ela cresceu como toda criança, brincando, se desenvolvendo e fortalecendo os seus laços, e mesmo com todas as perturbações, né? E aí, beleza, né? Graças a Deus, chegando à adolescência dela, depois de um baita erro meu, eu fiquei sóbria de novo, reingressei nos Alcoólatras Anônimos e graças a Deus, né, sempre contando as 24 horas, não conto mais quantas, mas muitas, eu voltei, ingressei, e aí ela já estava na adolescência já, e até que um dia eu estou trabalhando, daí vem aquela mensagem pelo Messenger do Facebook: mamãe, eu sou bissexual. Eu digo, hein? Pessoa, hein? Meu Deus, o que é isso? O que foi, Natália? O que foi? Ai, meu Deus, o que foi isso? Tá doida, menina? O que é isso? Não, mãe. É verdade. Eu digo, não, minha filha, calma, quando chegar em casa a gente conversa. Porque eu sempre criei também eles nesse intuito de conversar. Não sendo amiga, porque a minha mãe me enganou. Eu sou sua amiga. Eu fui contar um segredo meu para ela, ela me deixou de castigo. Que mãe, que amiga é essa? Que amiga é essa, né? E aí, eu cheguei para ela e perguntei: sim, minha filha, mas vamos conversar? Que história é essa que você é bissexual? Não, mamãe, eu acho. Eu digo, você acha ou tem certeza? Não, eu acho, então pense que você é muito nova, entendeu? Muito nova para realmente ter certeza de alguma coisa. Pense direitinho, né? Depois você resolve. Mas também deixei a porta aberta, né? Para as dúvidas e tal. E conforme o tempo foi passando, ela ainda chegou a namorar com um, namorou com outro rapazinho. Mas depois foi que ela realmente viu que ela não era bissexual. Ela era homossexual, era lésbica. Tem problema? Não. Para mim, não. Mas qual era a minha maior preocupação? Não era dentro de casa, não era eu com ela. Era as pessoas na rua magoarem, machucarem ela. Porque eu posso brigar, eu posso reclamar, eu posso falar mal dela, mas os outros da rua não. E a gente ouve, a gente vê acontecer as atrocidades com as pessoas que são homossexuais, que os pais às vezes expulsam de casa, são espancados, às vezes até mortos por isso. E eu não admito que façam isso com o meu bebê. Porque hoje ela já tem 27 anos, já é uma quase coroa. Mas é meu bebê ainda. Então, a minha filha é homossexual, mas ela é uma... Minha filha é honesta, minha filha é carinhosa, minha filha é bondosa, minha filha é altruísta, minha filha é um espírito. E é um espírito muito melhor do que eu. Eu sei que eu tenho um crédito muito grande, mas sim. Porque eu vejo, pelo ser humano que ela é, e o outro filho também, e vejo hoje os jovens da idade dela
e os mais novos que eram, que são espíritos bem melhores do que nós somos. Eles são perfeitos? Não. Por quê? Porque eles estão aqui. Eu me lembro, uma certa vez, que a gente começou a conversar justamente sobre esses problemas que essas pessoas homossexuais, elas têm dentro de casa. Pais que não falam, são expulsos de casa. Hoje em dia, graças a Deus, nem tanto. Mas eu, quando criança, adolescente, a maioria ia para a prostituição. Porque não tinha chance nem de trabalhar. Na minha adolescência, eu convivi com um travesti, que ele era contador. Ele trabalhava no escritório de contabilidade, era um ótimo profissional. Mas quando ele disse para o mundo, ou como mais comumente é falado, saiu do armário e disse que era gay, simplesmente não houve condições dele ter um trabalho. Então, ele passou a se prostituir por conta disso. E um profissional formado, né? Os meus pais, eu tenho uma lembrança, assim, desde muito jovem, essa questão dessa educação que realmente a gente tem que ter, de ser mostrado, que eu tinha uns vizinhos que eram um casal, e eles, uma vez, assim, chamaram ele pejorativamente, né? E logo em seguida, assim, a minha mãe corrigiu e disse que não era para ser tratado desse jeito, que eles têm nome e que eles não eram diferentes de ninguém por viverem juntos. E eu tinha isso uns 4, 5 anos, e essas duas pessoas, elas cresceram com a gente, convivendo com a gente. E então, assim, isso é uma coisa que me marcou desde sempre. E que também fez total diferença, né? A minha filha teve casos de ter amigos que tiveram que sair de casa. Teve uma pessoa próxima que o pai, quando descobriu, de uma forma que ele quis punir o filho, ele raspou a cabeça do filho. Sabe aqueles 5 minutos de loucura que deu na cabeça? Depois ele se arrependeu muito. E depois conseguiram reconstruir a relação de pai e filho. Mas na época, assim, foi aquela confusão de família, assim, que na hora, tipo, quis tirar, né, uma coisa, assim, da vaidade dele, quis ir direto onde ele achou que ia doer mais. E foi muito triste isso. E quantas vezes acontece isso, né? E aí, a gente conversando sobre essas coisas que acontecem, né? E ela me disse algo que, sim, eu sempre tive muito orgulho dela. E eu sou daquele tipo que antes de alguém falar, eu falo logo. Então, se a pessoa dissesse assim, era mais ou menos assim: oi, muito prazer, meu nome é Nathalie. Tudo bem, Nathalie? E aí você, Nathalie, e aí? Mora onde? Eu sou casada, está, tenho 2 filhos, um casal, e minha filha é homossexual. Eu já dizia logo. Já dizia logo, e era com um tom que era para ninguém nem dizer, nem falar mal perto de mim, de homossexual, seja gay, lésbica, outras denominações, eu já dizia logo. Mas eu dizia com muito orgulho mesmo. E que eu estava muito feliz por isso e que ninguém viesse falar. E aí, ela uma vez falando sobre essas pessoas, esses pais que não aceitavam, ela disse para mim uma coisa que me marcou até hoje. E foi como eu consegui, pela primeira vez, realmente me colocar no lugar dela. E ela disse assim: mãe, tu acha que a gente nasce desse jeito que a gente quer? Você acha que a pessoa diz, não, eu quero
ser diferente dos outros? Eu quero sofrer preconceito? Eu quero ser apontada na rua? Eu quero? Não, ninguém escolhe. Eu não escolhi, eu sou assim. Então, você que está escutando isso, se coloque no lugar dessa pessoa. É como por muitas vezes, que tem muita dúvida até hoje, né? Eu converso com o pessoal no trabalho a respeito hoje, e tem muita dúvida sobre o homo, o hétero, né? Que eu sou cozinheira. E aí tem gente que realmente não sabe. E eu sou o quê? Porque eu gosto de... Eu sou mulher e gosto de homem. O que é que eu sou? Não, você é hétero. Ah, é? É. E o homem gosta... É hétero também. Eu explicando hoje de manhã. Porque tem gente que não sabe. E aí ela dizendo assim... o trans, né? Tem um sobrinho que é trans. Já fez a transição, tudo. Aí, tipo... tu imagina que tu não é mulher? Sou. Tu não gosta de homem? Gosto. Agora imagine tu, com essa cabeça que tu tem, aí tu olhar no espelho, tá sem peito, um peito cabeludo, assim, com tudo que tem homem. Pois imagina, essa criatura nasceu num corpo de homem e a cabeça que procurou. Tinha coisa sobrando. É mesmo, né? Imagina se não é que a pessoa não pira, não. A pessoa adulta pira, imagina uma criança que está se formando, adolescente. E essa foi a forma que para mim entender, né? Então, essa coisa que assim, que esses, a gente tem que ver como espírita, que a gente está passando, a gente está em prova, expiação e para regeneração. Os espíritos, eles não têm sexo. A gente escolhe a aparência que a gente vive, que a gente está. E aqui é melhor, a gente se sente bem, inclusive depois, no plano espiritual. E vai chegar um momento que pra gente pouco importa. Pouco importa. E os jovens de hoje, eles não estão se preocupando se fulano gosta de homem, de mulher, gosta de pessoas, eles gostam das pessoas como elas são. O interior, a personalidade, o caráter, não é a aparência. Para eles dizerem que meninos namoram com menino e que menina namora, para eles são super normal, porque eles já cresceram com essa, já livres disso. Olha, a promiscuidade, querendo falar errado e tropeçando na língua. Você está andando de mão em mão, né? Se você é casado e fica atrás da mulher alheia, ou vice-versa, se você está fazendo o que é errado, pegando o que é dos outros, falando mal dos outros, isso não é certo para nenhum ser humano. O caráter, a personalidade, pessoas de bem, é o que nós devemos buscar no nosso dia a dia. E os nossos filhos, os nossos netos, hoje eles conseguem já ver as pessoas como eles são. E esses problemas que às vezes eles têm, são problemas impostos por nós. Muitas vezes a gente desconta os nossos traumas, as nossas frustrações neles. Eles não estão nem aí, às vezes, por um problema que a gente vai colocar na cabeça deles. E aí existe, que a maldade está no olho de quem vê. Né? Tem uma história que é um pouco longa, que eu acho que até... Acho que Jael já contou aqui uma vez, eu já tinha visto na leitura... daquele homem que sai para trabalhar e deixa a mulher sozinha na casa e vai trabalhar longe. E esse homem não volta, porque as coisas eram longe, ele ficou trabalhando lá um dia, ele pede para voltar. O patrão dele dá as contas dele, ele volta para casa.
E quando chega em casa, trocentos anos depois, mais de 15, 18 anos, que vê a mulher em casa, está com outro homem dentro de casa. E qual a imagem que esse homem tem? Essa mulher me traiu. Poxa, primeiro, o cara saiu, foi trabalhar, nunca mandou R$1 para ela. Passou mais de 10, 20 anos fora de casa. Quando chega, vê a mulher na casa dele com outro homem e ainda se sente traído. Porque a mulher lá está lá com outro homem dentro de casa. Não, vou matar essa mulher, vou matar esse homem. E para concluir a história, quem era esse homem? Filho dele. Ah, tá. Lembrei disso. Filho dele. Porque quando ele saiu, deixou a mulher grávida, né? Voltou já o homem adulto em casa. Mas ele não pensou as dificuldades que ela passou para criar, para ter esse filho. Não pensou. Pensou que ela traiu ele. E era filho. Então, às vezes, a maldade está realmente no olho de quem vê. Então, o problema das pessoas e nós, né? Inclusive, o nosso último seminário falou muito sobre isso, né? Sobre a sexualidade, a homossexualidade, a homoafetividade, né? Quem quiser depois olhar no YouTube, nós temos gravado, está no nosso YouTube lá, essas palestras, né? Então, vale a pena ver. Então, é importante que o problema não é que a minha filha é homossexual, não. Para mim, não é. Para mim, não é. Se ela for um espírito, um ser humano, uma pessoa, uma mulher, que seja honesta, seja pessoa de bem, que seja trabalhadora, ela é a melhor filha do mundo. E ela ainda veio com um combo maior, porque ela é um ser humano que me ensina. Ela tem muito mais a me ensinar. E eu para aprender com ela. Né? E aí, em sexo e destino, e ação e reação, para a gente não deixar fora, porque funciona assim. A gente vai buscar o que a gente estuda na codificação. E aí as palavras, a emoção é que fica por conta do palestrante, né? E eu gosto disso, quem fala muito isso é o Divaldo Franco. Então, no livro Sexo e Destino, o benfeitor espiritual, André Luiz, ele aborda a questão da homossexualidade no capítulo 9, que fala sobre as almas irmãs. Aí André Luiz, explanando sobre as ideias que diversos participantes aventavam, historiou em síntese que a espiritualidade superior, o sexo não é considerado unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo macho e fêmea por definição unilateral, que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas herdadas no comportamento animal. Que é exatamente o que a gente está dizendo, que nesse corpo, nessa carne, nesse momento, bom, eu já fui um homem das cavernas que andava praticamente de quatro, hoje eu estou andando com as duas pernas, com a postura ainda não tão boa, mas eu já estou andando, e isso é a nossa evolução. Então aqui é uma questão de tempo, que hoje tiranicamente, exigências tirânicas, porque nós precisamos dessa tirania, mas também estamos aqui para aprender que ela não nos serve de nada. E no livro Ação e Reação, também, né, por André Luiz, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 15, que tem falando sobre anotações oportunas, nele ele relata
que Hilário, seu companheiro de estudos espirituais, em certa oportunidade, indagou a Silas sobre problemas inquietantes na inversão sexual. E Silas deu-se pressas em aclarar e disse: não será preciso alongar elucidações, ou seja, a gente fica moendo com o assunto, mas não precisa. Por quê? Considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Contudo, em muitas ocasiões, prosseguiu Silas dizendo, quando o homem tiraniza a mulher, aí ele deu exemplo, né? Eu sou uma mulher que maltrata os homens. Eu quero eles todos aos meus pés. Então, nada que não faça que na próxima reencarnação, e eu venho muito tempo, né? Como mulher. Próxima encarnação, eu precise vir como homem para sentir na pele e aprender com isso que não se deve brincar com os pensamentos do outro, com os sentimentos do outro. E do mesmo jeito, os homens que batem em mulheres, que são abusivos, entre tantos outros, e vêm de longos séculos como homem, eles precisam vir como mulher para ver que não funciona as coisas desse jeito. E tem que se respeitar mais as mulheres e todo o papel que ela tem. E hoje, principalmente, mãe, mulher, a dona de casa, que trabalha, bom, tudo, entendeu? Que são tantas questões, então nada é por acaso e tudo tem um porquê. Ela é homossexual? É, mas é só um detalhe. Como ela podia ser mais alta, mais baixa, né? Como eu podia ser mais alta, mais baixa, com mais ou menos dinheiro, branco ou preto, isso vai depender do que eu preciso aprender. E os resquícios que ficam de uma encarnação para outra existem, são as nossas más inclinações. Né? Então, para terminar, e como finalizar com uma oração, eu já agradeço mais uma vez, e que qualquer coisa tenha ficado guardado no coração de vocês, ou de um de vocês, né? Já é uma bênção, é mais do que eu mereço, tá? E dizer que eu amo meu bebê. Esse bebê de mamãe é uma vitória para mim, é um presente, tanto ela como o Anthony, né? Todos eles, os dois, cada um com as suas diferenças, com as suas personalidades, e nós com as nossas dificuldades, eu e ela comigo, eu com ele, a gente se ama, né? E que bom, eu tenho muito orgulho deles, porque eles são espíritos realmente muito melhores do que eu. Então isso já é muito gratificante para qualquer pai, para qualquer mãe, né? E a gente faz o possível para apoiá-los nas lutas, porque também vieram com seus problemas, né? Com suas provas e expiações. Né? Às vezes a gente quer carregar no colo, mas a gente não pode. Né? A gente faz o quê? A gente só segura para ele não cair de costa, né? Só apoia. Então vamos lá, eu escolhi uma leitura do livro Fonte Viva, que é Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Pelos frutos. Por seus frutos os conhecereis. Isso foi falado por Jesus e está em Mateus, capítulo 7, versículo 16. E Emmanuel disserta falando o seguinte: nem pelo tamanho, nem pela configuração,
nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vestustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Então, que o Mestre possa abençoar cada um de nós nessa noite e possa nos levar para casa com um coração um pouco mais cheio de amor para com os nossos, independente das nossas diferenças, que possamos ver o íntimo de cada um na sua forma mais singela e bonita que todos nós temos, né? Sejamos luz, e tenhamos essa luz e sejamos luz na vida dos nossos familiares. Bom, Deus acompanhe vocês. Que assim seja.